Mas é tipo, a primeira coisa que eles falam assim, mas tu já desligou, ligou? Não, a primeira coisa que eu fiz foi te ligar, né? Porque eu pensei assim, tô com problema. Pensou assim, bah? Vou tentar resolver como? Vou pensar na forma lógica ou já vou gastar 2 horas da minha vida ligando pra eles? Vou ligar pra eles, né? Vou ligar pra eles. Deve ser muito mais divertido, né? Pelo amor de Deus, né? Digo, eles acham que a média é tonta, né? A maioria das pessoas é assim. Ah, Tem um relato. não, eu já trabalhei com computadores, já. Porque eu tenho técnico até, né, de manutenção. Eu já fui professor de manutenção de computador. Mas já fez esse serviço de atendimento? Não, mas eu já tive que consertar computador. A gente fazia trabalho em empresa e tudo. Aí chegava lá, então, não tá funcionando. Ah, mas tu já ligou na tomada? Não. Na tomada, coisa básica, gente. Básica. Então, né, tu tem que ligar na tomada, né? Sabe aquela coisa assim, tipo, tomada? Pra que serve? De onde veio? É uma coisa meio... sei lá, né? Oi, eu sou o Vinícius. Oi, eu sou a Chayala. E a internet tá mal, vamos ver o que sai hoje. Esse é o Dois Irmãos, uma internet mal. Agora, uma coisa que eu fiquei curioso, Chayala, é que tu falou assim, mas tu pensou bah? Não, tu disse bah. Tu falou bah e tu pensou bah. Sim. Mas tu tá embalado, né? Embala... Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Por quê? Queima meus olhos, Jesus! Você não me deixa ouvir isso mais. Queima os olhos porque eu não quero ouvir. É complexo. É muito compresso. Então, nós estamos aqui num dia histórico, dia 26 de junho, nós estamos gravando. E nós estamos gravando à noite. Por quê? Porque a gente queria fazer uma cobertura apurada de tudo que aconteceu nesse lance do Love Wins? É claro que não, porque foi o único horário que deu. Exatamente, gente. A vida é complexa. Exatamente, mas olha, é um dia histórico, né? A gente não esperava, a gente não estava planejando nada disso. E a verdade é que se tornou um baita de um dia histórico, porque o Barack Obama comemorou junto com o mundo o lance da Suprema Corte. Conta aí, Chayala, tu que mexe mais com isso e tal. Foi a Suprema Corte ou a Corte Constitucional? Não, foi a Supreme Court! Supreme! Então, a Suprema Corte Americana, assim como nosso STF, ele é a corte, vamos dizer assim, máxima do judiciário americano. Eles têm uma espécie de cuidado à Constituição, assim como nós temos aqui, e eles são a instância final de toda a justiça lá. It's a final instância! Então, as decisões que têm repercussão geral, que nem tem aqui, são coisas grandes e que afetam a todo mundo, vão parar por lá. Certo. E assim como já aconteceu aqui, a questão do casamento homossexual lá era algo indefinido. Como não tinha uma lei dizendo declaradamente, oi, tudo bem? Então, pessoas do mesmo sexo podem casar. Eu vou curtir muito o dia que tiver uma lei que comece com oi, tudo bem. Não me deixe entrar, então, para o Senado. Enfim.
Voltando ao assunto, me perdi. Então, aí ele... Como não tinha... Como não havia uma lei ainda falando do casamento homoafetivo... As pessoas, né, tinham esse anseio. Alguns estados americanos, e lá o Pacto Federativo é muito mais bem delineado, eles têm essa autonomia. Sim. O que não for abrangido por uma lei federal, o estado pode legislar. Alguns Sim. estados já tinham feito a sua própria regulação do casamento homoafetivo. Sim. Já tinha definido o seguinte, aqui vocês podem casar e o casamento vai se dar mais ou menos assim. Só que não tinha uma regra geral. Não era incomum pessoas viajarem para o estado do lado para casarem, porque não era permitido no seu próprio estado. Sim. E era uma questão que ficava meio complicada. E daí, o casamento que foi feito ali vale aqui? E coisas assim. Então... Porque vamos supor que, por exemplo, a pessoa se muda. Se mudar não é tão fácil assim, né? A gente é preso a muita coisa. Eu estou vivendo isso hoje em dia, não vou falar mais a respeito por enquanto, mas, por exemplo, questões bancárias, cadastro de carro e tudo mais. Aí, vamos nos mudar para casar e aí a gente volta. Mas espera aí, o casamento está num estado, que é uma legislação, e tu mora em outra. E como é que fica, né? Sim. Até antigamente era bem comum os gays irem até o Canadá casar. Sim. O Eliseu Oeste, né? O Eliseu Oeste. Que tem a música, né? Go West. Desculpa, aí, tô te interrompendo demais. Aí a questão que envolve isso é que, né, no momento em que tem uma celeuma, a palavra do dia é celeuma. Celeuma, deixa eu anotar. Quando se tem uma celeuma, uma discussão, um litígio no assunto, a Suprema Corte pega e diz assim, não, peraí, vamos ver a possibilidade de ser reconhecido isso. Não, vamos falar de uma maneira mais maneira. A Suprema Corte vira e fala, peraí, que tá bagunça, a gente vai resolver essa porra. Isso aí. Mas o que a gente falar, todo mundo vai ter que obedecer, beleza? Aí todo mundo, beleza. Aí eles decidiram pela possibilidade do casamento homossexual, né, o homoafetivo, enfim, em todo o território dos Estados Unidos da América. O que aí a gente deve falar que são 50 estados americanos, Porto Rico e Guam. A questão que envolve aí, e algumas pessoas podem dizer assim, mas eles já moravam juntos, eles já eram casados no estado, porque... A questão é que, nossa, isso dá desde problemas de propriedade, previdenciários, seguros, tudo isso é levado em consideração. Essas pessoas que não tinham o direito de oficializar a união, porque cá entre nós, casados eles eram, viviam no mesmo teto, partilhavam das mesmas coisas, eles eram casados. Sim. Mas eles não tinham uma certidão que oficializasse a união deles, né, num registro civil, como todo mundo teria, né, deveria ter. Então, muitas vezes acontecia de problemas sérios. Tem caso, inclusive, onde, né, duas mulheres, né, se uniam, não podiam casar, e aí, por exemplo, se uma fizesse uma inseminação, porque as duas gostariam de ter um filho, se essa que gerou a criança e pariu a criança viesse a falecer, não raras vezes a família dessa que faleceu tirava a criança da outra mãe que criou a vida inteira. Ou ainda a propriedade. Se a propriedade estava no nome de um, essa pessoa falecia, a família tirava do outro que ajudou a comprar, ajudou a cuidar e ajudou a manter por anos e anos a fio. Só falar no caso brasileiro, a celeuma que houve, eu estou usando a palavra do dia,
a celeuma que houve da Cássia Eller, né? Que ela faleceu. Exatamente. E aí, o filho dela não vai ficar com a companheira, por quê, né? Sendo que estava, inclusive, no testamento dela, se eu não me engano. Sim. E a questão que, né, muitas pessoas acabam confundindo é que isso é um direito da pessoa. As pessoas, elas não pegam e te olham e perguntam: você é a favor ou contra o casamento homossexual? Porque, sabe, tipo, eu sou homossexual, quero me casar. Não, elas vão lá e casam e vivem a vida delas, independente da opinião de qualquer pessoa nessa vida. A opinião que conta é delas próprias. A opinião externa vai contar na vida pessoal de cada um. E as pessoas podem ter motivos bons, inteligentes e até interessantes, dentro da sua própria expectativa, vamos assim dizer, de por que ser a favor ou contra. Uhum. Só que ser a favor ou contra de uma união homoafetiva é algo que só vai ficar circunscrito a ti mesmo. Porque essas pessoas vão continuar casando. E ter esse registro do casamento delas é um direito delas. Elas têm o registro ali por vários motivos, para vários motivos, e elas têm o direito delas de ter um registro dizendo que, olha, essa situação de fato que a gente vive é uma situação real. Aham. Então, na verdade, agora, da questão nos Estados Unidos, o que se coloca, o que se estabelece é que nos 50 estados americanos é permitido casar com tudo que é de direito, correto? Exatamente. Eu já vi, inclusive, uma questão que foi trazida, e é uma questão que é interessante a gente falar porque já veio aqui já entrou-se nessa discussão dentro do Brasil também. Igrejas que são contra, por seus motivos e suas doutrinas, se perguntam: eu vou ser obrigado a celebrar um casamento homossexual? Não, não vai ser obrigado. Porque as pessoas têm que entender que os ritos e as doutrinas, elas são exclusivas das religiões e daqueles que as professam, e elas são protegidas por lei também. Ninguém pode chegar lá e dizer assim: olha, Malafaia, agora tu vai ter que celebrar o casamento aqui do Joãozinho e do Fernandinho. Ele não vai ser obrigado. Ele tem uma posição pessoal e de fé que é reservada a ele. Então, mas aí eu vou falar o que eu tô achando que é, e aí tu me diz, tu me esclarece, porque né, tu é entendida aí da lei e tudo mais. Eu manjo dos Paranauê legal. Eu estava tentando falar de uma forma assim, não sei, humana. Mas o que me parece é que, assim, a igreja, vamos supor, a igreja pentecostal, loucura do céu, eles têm lá, não casamos gays. Eles falam assim, não casamos gays. É da prerrogativa deles por questões religiosas, correto? Exato. De doutrina. Agora, por exemplo, vamos supor assim, eu vi num seriado uma vez, acho que foi no The Good Wife até, que eu vi isso. A mulher faz bolos para casamentos, tá? E ela decide não fazer um bolo para um casamento gay porque ela é contra. Isso não pode, né? Porque ela não é uma religião, ela está prestando um serviço e ela está se recusando a prestar o serviço. Não, eu vejo assim que a liberdade dela de prestar o serviço ou não, tá, beleza. Eu acho que ela não pode é pegar e chegar assim: eu sou contra gay se eu não vou fazer o serviço. Ela pode recusar um serviço. Qualquer profissional do mundo pode se abster de realizar um serviço. Ninguém pode te obrigar só porque tu botou teu serviço no mercado, entendeu? O que tu não pode
é pegar e chegar e declaradamente assim, ó, eu não vou fazer esse trabalho por ti porque eu sou contra, eu acho isso um absurdo, e vocês vão todos se ferrar, esses viadinhos. Entende? A mulher poderia simplesmente pegar e chegar e dizer assim, olha, me desculpe, eu não vou poder prestar esse serviço para vocês. Simples. Não precisava nem dizer motivo, só dizer assim, desculpa, eu não vou poder prestar o serviço para vocês. E ponto. Então, mas aí se ela falar porque é um casamento homossexual, aí ela tá sendo preconceituosa. Aí ela tá assumindo uma postura de pegar e afirmar algo como errado, como, entende? Ela pode... Existem até meios e meios de falar isso. O problema é que geralmente isso acaba virando uma certa agressividade. Isso, e no momento em que a agressividade, que é uma forma de, sabe, de preconceito, né, tu pode até dizer assim, olha, lamento muito, tenho uma convicção pessoal, eu fico dividida, acho que não vou ser a melhor profissional para atender as necessidades de vocês por minhas questões religiosas, né, mas, né, eu posso até te indicar outro profissional, mas eu, infelizmente, eu não imagino que eu seja a melhor pessoa para fazer isso nesse momento para vocês. Entende? É diferente do que chegar. Ah, é um casamento gay? Bem capaz que eu vou fazer isso. Sai daqui. Entende? Entendo. Então, entendi. Vamos supor que já tenha fechado o contrato, tá? Tu já tenha fechado o contrato com para prestar um serviço e aí tu coloca essa questão. Aí meio que não importa o que tu acha, porque tu já assinou um contrato. Então, ou tu arca com as consequências de rescisão, ou tu cumpre o serviço. Exatamente. Né? Porque aí já é outra história. Então, acho legal falar desse lado, assim, porque fala para as pessoas, olha, tu pode ter as tuas convicções, mas, por exemplo, a partir do momento que tu assina um contrato, que tu está num ambiente que tem regras claras, vamos supor, uma pessoa que é contra o casamento gay e é um escritório comandado por 2 gays, né? Eu acho que mas eu não quero, eu estou trabalhando aqui, mas eu não quero, então peça a demissão. Né? Aí é outra história. Agora eu quero saber, diga. Uma coisa que eu acho que se confunde muito nas pessoas e principalmente, né, infelizmente, há muitos evangélicos que confundem isso. Uma coisa é ser, né, a minha religião, a minha convicção diz que não está certo o casamento homossexual. O que isso reflete diretamente? Isso significa que tu não vai casar com uma pessoa do mesmo sexo. Ponto. E não significa mais nada. Essa que é a verdade. Isso não significa que tu tem que achar que por causa da tua própria convicção, todas as outras pessoas no mundo têm que pensar iguais a ti. Em especial num mundo onde, né, em países como o Brasil ou nos Estados Unidos, ser cristão é comum, normal, básico e se encontra o tempo inteiro por aí. Existem países onde cristãos são perseguidos. Essas pessoas que se dizem cristãs, que estão nesses países, elas sofrem perseguição, ameaça de morte, elas são assassinadas, elas têm as suas famílias assassinadas, elas sofrem violências diversas. Então, nesses países, se dizer cristão é realmente muito perigoso. Sim. Então, deve-se lembrar que no momento em que tu tá criando eu não gosto de homossexuais, tu pode lembrar que existem vários lugares no mundo em que não gostam de cristãos. Então, os problemas que essas pessoas muitas vezes passam, muitas vezes gays são alvo de preconceito, de violência, e cristãos passam em outros lugares do mundo. Então, quem é tu para pegar e dizer que, não, mas eu sou assim, eu sou assim. Não, cara, esse é um mundo grande, muito grande. E a mesma violência que tu expõe pessoas é a mesma que muitas pessoas sofrem também. Pelo simples fato de ser cristãos. Então, a diversidade existe,
a gente não controla o mundo. A tua opinião, assim, se eu sou contra casamento homossexual, não te impede de amar uma pessoa homossexual, ao contrário, te dá o dever de amar uma pessoa homossexual. Porque eu li uma Bíblia que eu imagino que seja igual para todo mundo. Eu li Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, onde mostra um Jesus que pegou e enquanto todo mundo pegava e não queria nem chegar perto de samaritano, ele pegou e foi lá, conversou com a mulher samaritana, ajudou ela. Enquanto todo mundo pegava e não queria nem chegar perto dos caras que cobravam impostos, ele foi lá, ele jantou na casa do cara que cobrava impostos. Enquanto todo mundo tratava mal prostitutas, ele pegava e acolhia elas chorando. Entende? Esse era o cara. Esse é o meu exemplo. Esse cara que pegou assim, todo mundo que era deixado à margem da sociedade, que ninguém gostava e que ninguém amava, ele foi lá e acolheu essas pessoas. Isso não significa que o fato dele ter acolhido uma prostituta, ele pegou e disse, então ele é a favor de prostituição. Ele não disse isso. Ele era a favor de pessoas, de amar pessoas e mostrar que Deus ama. Deus é complicado muitas vezes e a gente não entende os motivos dele, mas ele ama. E esse era o motivo dele estar aqui. E se qualquer pessoa pega e se diz e se acha cristão, e cristão a palavra significa pequeno Cristo, ela tem que, no mínimo, ter esse tipo de atitude com outras pessoas. Inclusive, não pode ser contra que essas pessoas tenham uma certidão oficial de um estado que elas vivem há anos. As pessoas vivem há anos juntas, vivendo uma vida, muitas vezes em harmonia, em felicidade, em prosperidade, e elas precisam ter isso registrado num ato público. Só isso. Só isso. A gente trabalha muito próximo com uma pessoa que está num relacionamento homossexual e essa pessoa fala que ela às vezes é hostilizada no ônibus indo para casa, às vezes estão as duas pessoas só conversando, mas está uma com a cabeça encostada no ombro da outra, cansada de trabalho e tudo mais, e sabe, aí fica sendo hostilizado e tem que parar, se preocupar com isso, sabe? Então é complicado. Eu acho complicado, e eu falo isso por empatia, porque como homem branco heterossexual, eu não posso me colocar aí, mas eu acho complicado como a gente ainda tem que, vamos dizer assim, viver olhando por cima do ombro. Eu acho complicado como a gente ainda tem tantas situações em que a gente, sabe, isso mesmo, sabe, tem que ficar olhando por cima do ombro, com medo. Então, tem situações que vai trabalhar com medo, vai estudar com medo. E, como isso é horrível, né? Eu conheço pessoas que não podem assumir o seu relacionamento homossexual no trabalho com medo de sofrer, hostilizações, ser demitido, de ser condenado. Tem ideia? A gente às vezes não entende muito bem o problema disso. Conviver com medo de sofrer uma violência. Mulheres até podem entender, vamos dizer assim, um pouquinho mais, porque muitas mulheres, a maioria das mulheres tem muitas dificuldades de sair na rua e os homens ficam olhando e ficam falando coisas. E muitas mulheres, e eu me incluo nessa lista, se sentem muitas vezes até com medo de sair na rua por causa dessas atitudes masculinas. Imagina ainda quando se tem uma mulher que tenha uma namorada. O medo dobra. Aí eu falo disso de
de olhar por cima do homem, porque eu falo dos homossexuais, eu falo dos transexuais, e eu falo até das mulheres heterossexuais, sabe? Na verdade, assim, das mulheres, né? Porque eles não fazem distinção. Que, porra, um absurdo que saem na rua com um baita medo de serem estupradas, por exemplo. Exatamente. Né? Pô, pra quem já viu a Chayala, a Chayala, ela... Eu vou falar de ti um pouquinho. Aguenta aí a vergonha que eu vou falar de ti. Ai, Jesus. Porque a Chayala, ela tem traços, como é que eu vou dizer assim, delicados. Tu olha pra Chayala, assim, ela não é uma mulher de traços fortes, é de traços delicados. É uma moça, assim, de traços muito leves, até eu diria. E então ela passa como frágil aos olhos de um malfeitor, né? Esse é o medo, sabe? Às vezes a Chayala vai pra algum lugar assim, pô, eu fico com medo, assim, por causa da situação toda, né? Eu sei que ela se vira, mas infelizmente, né, eu posso contar com a parte dela, mas não posso contar com os outros, né? Então, é um puta de um passo, como foi colocada a hashtag, né, Love Wins. Porra, é muito bom isso. Eu acho assim, fenomenal. E eu já digo coisa assim, ó. É complicada a situação. Eu vejo isso como um passo muito grande para que as pessoas entendam de que é um reconhecimento básico para as pessoas. É um direito fundamental. É algo que está na raiz da situação toda. E que as pessoas possam, não precisa gostar, não precisa achar uma boa, não precisa amar a ideia do casamento homoafetivo. A única coisa que precisa é não ser preconceituoso. Isso implica em não agredir homossexuais, não ir contra um direito deles, não ser agressivo contra essas pessoas. Porque vulnerabilidade, todo mundo tem uma vulnerabilidade. Vai ter um ponto em algum lugar, em alguma situação, em que tu pode ser vítima. Então, tem que se colocar nessa situação. Não transformar em vítima outras pessoas quando tu também é passível de ser vítima em algum ponto. E simplesmente deixa rolar. Se a pessoa é contra o casamento homossexual, ela só não casa com uma pessoa do mesmo sexo e ponto. Entende? Não tem... simplesmente não tem mais o que ser dito. Mas é difícil pra caramba que pessoas assim ainda, por mais que tenham o seu direito reconhecido, ainda assim vão viver com medo de agressividade, de pessoas agressivas e pessoas violentas. E te digo mais, é difícil pra caramba pensar que, por exemplo, assim, ó, eu estou comemorando, eu estou celebrando que os Estados Unidos, uma nação grande, uma nação que tem sua postura, vamos dizer assim, como um formador de pensamento mundial, tomou essa posição de forma ativa e definida. E ainda assim, eu tenho que cuidar em que círculos eu vou expressar a minha opinião, porque senão quem vai ser hostilizada vou ser eu. Tu é gay, Chayala? Porque assim, né? A partir do princípio que tu fala, que legal que eles conseguiram isso. Automaticamente tu faz parte do grupo que está sendo afetado, né? Claro, é totalmente lógico que há uma relação intrínseca, né? E pior é tu ter o medo, assim, de se incomodar, inclusive, com pessoas próximas, né? É. Imagina, aí tu vai arranjar um problema com pessoas próximas por causa da tua postura. E é uma postura, e é uma coisa que eu coloquei no Twitter hoje, e a minha postura é o seguinte: direitos têm que ser reconhecidos. Não adianta criar falácias,
ou argumentações que levam aos extremos, porque é um direito deles e, graças a Deus, foi reconhecido. Isso é uma evolução dentro de um sistema jurídico em geral. Ter uma coisa meio básica é tão ridículo, porque é só pensar que antes era algo que existia e todo um sistema fechava os olhos para uma realidade. E agora apenas diz, sim, eu vejo. Sim, eu vejo. É simples, né? O que já se torna muito, né? E as pessoas ainda preferem continuar fechando os olhos. Viver é fácil com os olhos fechados, né? Já dizia o poeta. E é bem mais fácil mesmo, porque daí tu não precisa também admitir que nem tudo nesse mundo é conforme tu não quer, ou conforme tu quer, enfim. Né? As pessoas acabam vivendo em ambientes ou em vidas onde elas acham que tudo está perfeito, onde tudo é do jeito que elas gostam. E a vida não é assim. Agora o que me importa, o que eu fico contente, é que foi aprovado, é que agora eles têm essa liberdade lá. Como é que é aqui? Aqui já pode? Não pode? Sim, a gente teve uma decisão bem no mesmo sistema, né, onde o nosso STF, depois de discussão imensa, chegou à conclusão de que era lícito o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Primeiro, a discussão era acerca de reconhecimento de união estável. Mas como a união estável, ela é análoga, ela é próxima, ela é... Tá ali, ela tá ali. Ela tá ali, entendeu que como assim a gente vai assumir união estável e não vai assumir casamento? Porque são praticamente a mesma coisa, o que muda é o registro. Entendi. A única diferença maior é que a união estável ela se dá numa prática. Tu pode até registrar, tu pode chegar no cartório e fazer uma declaração de união estável. Só que ela é mais limitada. O casamento tu pode definir a comunhão de bens, tu pode fazer um pacto antinupcial, tu pode fazer algumas definições que a união estável não vai te permitir. Então ela é mais ampla. Entendi. E aqui pode. É lícito, as pessoas podem, né? E tem uma definição. Inclusive, recentemente, foi como se diz assim, foi reiterado pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, de que nenhum cartório pode dizer que não vai registrar uma união homossexual. Então eles são obrigados, vamos dizer assim. Sim. Uma coisa só que eu lamento em situações assim, é como, sabe, não, a coisa não tá rolando, a coisa não tá andando, então se faz uma porta para que isso, vamos dizer assim, entre. Eu acho isso lamentável, porque isso denota que o legislativo está se atrasando e está deixando ao judiciário que tome decisões essenciais que seriam da sua própria alçada. O legislativo deveria estudar as necessidades dessas pessoas, ver se existe alguma particularidade nessas uniões, de forma que elas tenham uma proteção maior, melhor ou mais abrangente, conforme as necessidades dessas pessoas. Algumas vezes isso vai precisar refletir de forma mais efetiva. Até porque, não se engane, gente, muitas vezes um homossexual vive há 20 anos com uma pessoa do mesmo sexo e depois ele morre e a família nega que o cara era homossexual. E não é nem por, safadeza, quer ficar com as coisas dele. Não, muitas vezes é porque preferia não enxergar o fato. Então essas pessoas precisam disso registrado, precisam disso declarado, para que, ocorrendo coisas assim, ou até
E se tiver que se separar? E se tiver que se fazer um divórcio? Né? Como é que vai ficar os bens delas? Isso é uma questão de fato. Isso é uma questão que acontece. Isso é um dilema efetivo. Então, essas pessoas precisam, sim, desse reconhecimento para elas terem direitos básicos que todo mundo tem e ninguém presta atenção porque sempre teve. Nossa, esse programa ficou um programa sério, né? Sim, mas é que é um assunto sério. É uma coisa que, né, não dá pra gente brincar. Né? É um dia de se comemorar uma coisa séria assim acontecendo no mundo, mas ao mesmo tempo é de se lembrar que isso era algo básico e nós estamos comemorando algo que seria básico. Isso é sério, gente. A gente está comemorando algo que é o mínimo. É o mínimo. A gente está comemorando o mínimo. A que ponto chegamos? Aí a gente chega no momento em que a gente fala, pelo menos tem o mínimo, né? Pelo menos. Graças a Deus existe um mínimo. Bom, casem, adotem, vivam, sejam felizes. Eu falo adotem porque os casais gays, eu vi uma vez um estudo, pode estar errado também, né? Porque a gente nunca está totalmente certo na vida, de que os casais gays têm menos preconceitos na hora de escolher uma criança para adotar. Inclusive menos índice de devolução de criança. Então, porque sim, acontece. Ai, esse é moreno, ai, esse não sei o que, ai, esse não sei o que lá. Essa é uma decisão ainda, né, que vai ficar bem pessoal e complicada sobre a decisão, mas ainda assim, olha, só a ideia de que as pessoas possam viver as suas vidas felizes e poder assumir publicamente isso, isso já é um avanço no campo do direito. E que todos possamos ser iguais. Exatamente. Eu tenho uma história pra te contar, mas acho que eu vou te contar em off que é tenso. Mas ó, não é nada a ver comigo. Um negócio que eu vi hoje na internet. Ela é a Chayala e ela cantava com a Xuxa lá que ia pintar um arco-íris de energia. E tô encontrando uma roupa lá, Underline Flower é nas produções da Kombi da Isso. Esse é meu irmão Chiavini e ele aceita igualdade. Bem simples, direto, mas digno. Dignidade da pessoa humana. Você encontra ele em 10 produções da Combo e da Isso também. Então, tchau. Olha, Chayala. Oi. O programa dessa semana acabou. Mas mas dá pra ouvir outros, ó, que estão aparecendo aí na tela. Olha só que legal. Nossa, esse aqui é ótimo. Esse aqui é ótimo. Esse aqui também é ótimo. Não, nem tanto. Não se empolga também tanto assim. Então, assina o canal e ouve os outros programas também para conhecer dois irmãos. Uma loucura. Isso é legal. Isso é legal. Isso é legal. Isso é legal.